Hussein, o letal míssil balístico de longo alcance desenvolvido por engenheiros militares brasileiros e que apavorou aos Estados Unidos. Saiba tudo agora. Isso é história, né? Com certeza. No dia 22 de setembro de 1980, o ditador Saddam Hussein ordena que as forças armadas do Iraque invadam o território do Irã para tomar posse sobre uma área rica em petróleo e que já vinha sendo alvo de disputas diplomáticas há muitos anos entre os dois países. Esta decisão deu início a um dos maiores conflitos armados do século XX e deixou ao menos 1,5 milhão de mortos. Ao Brasil, interessava que o Iraque vencesse a guerra contra o Irã, já que nosso país mantinha uma parceria estratégica com o Iraque. Ou seja, na guerra entre o Iraque e o Irã, o Brasil estava a favor do de Ernesto Geisel e que permitiu ao Brasil a evitar uma grave crise devido à falta de petróleo, já que na época nosso país ainda não era autossuficiente e tinha dificuldade de importar petróleo, pois não tinha grandes reservas em moeda forte, sendo esta uma das exigências que os países da OPEP faziam à época para financiar a venda de petróleo. Mas através deste acordo selado entre Geisel e Saddam, nosso país podia receber petróleo e pagar em uma triangulação com empresas brasileiras que forneciam produtos industrializados, alimentos e grandes obras de engenharia, o que tornou o Iraque o principal fornecedor de petróleo para o Brasil e o nosso país o principal fornecedor de eletrodomésticos, automóveis, alimentos e armamentos para o Iraque. Uma derrota do Iraque poderia significar a queda do regime de Saddam Hussein, o que, por consequência, poderia ocasionar uma crise econômica e energética no Brasil. O Brasil vinha desde o governo de João Figueiredo, que começou em 1979, fornecendo grande quantidade de armas para Saddam Hussein, sendo o Brasil seu segundo maior fornecedor de armas. O Iraque... Eu assisti um documentário dele na Netflix. Esse cara é doido. É doido. O nome do documentário, para quem quer assistir, é Como se tornar um ditador. Acho que é isso. Dê uma olhada na Netflix, creio que vai gostar. Sendo para financiar o desenvolvimento do míssil MBEE, da versão com 600 km de alcance, e que daria ao exército do Iraque a capacidade de bombardear Teherã. Porém, causas obscuras impediram que o acordo fosse fechado, possivelmente temendo embargos econômicos por parte dos Estados Unidos. O governo de Sarney não teria autorizado a negociação. Algo parecido aconteceu na mesma época em relação ao carro de combate Osório que a Líbia desejava comprar, conforme você viu no vídeo que aparece agora neste card e que vou deixar o link aqui abaixo no campo de descrição. Entretanto, conforme várias fontes que também deixarei no campo de descrição, Sarney enviou secretamente para o Iraque em 1986 a uma equipe de 25 cientistas e engenheiros militares, oriundos do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. A missão era chefiada pelo brigadeiro Hugo de Oliveira Piva, que chefiava pesquisas do Centro Aeroespacial da FAB, em São José dos Campos. Afinal, continuava do interesse brasileiro uma vitória do Iraque, mas o governo de Sarney não queria sofrer embargos por fornecer armas de longo alcance para Saddam Hussein. Oficialmente, a missão brasileira tinha como objetivo desenvolver um míssil ar-ar com alcance de 8 km e uma aeronave de alerta aéreo antecipado, medidas que visavam ajudar a Força Aérea Iraquiana a se recuperar dos diversos reveses que vinha sofrendo contra a Força Aérea Iraniana e que eram armamentos que não sofriam nenhum tipo de embargo internacional, situação bem diferente dos mísseis balísticos de longo alcance. Porém, conforme o famoso jornal dos Estados Unidos, New York Times, a verdadeira missão da equipe do brigadeiro Piva era conseguir aumentar o alcance dos mísseis Scud-B de origem soviética, que o exército iraquiano tinha centenas em seu inventário, de modo que conseguissem atingir Teherã. A revista norte-americana The Rescue Report, especializada em assuntos militares, chamou o brigadeiro Piva de o Dr. Von Braun brasileiro, numa referência ao engenheiro espacial alemão
alemão Werner von Braun, que criou o míssil balístico para os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os cientistas brasileiros, em seu trabalho de alteração do Scud B, alteraram as dimensões do míssil, diminuíram a sua carga de explosivos de quase 1 tonelada para meia tonelada e aumentaram a capacidade do propelente. E como resultado, eles de fato conseguiram alterar o alcance do Scud B, que era de 300 km, para 600 a 900 km, em uma versão que foi batizada pelas Forças Armadas iraquianas de Al-Hussein, uma homenagem ao ditador que foi sagaz em conseguir secretamente o apoio de cientistas brasileiros para este desenvolvimento local. O Al-Hussein podia atingir a praticamente qualquer ponto do território iraniano e foram usados massivamente para bombardear as retaguardas profundas iranianas até o final da guerra em 1988. Registrou-se o lançamento de pelo menos 200 mísseis Al-Hussein contra posições do Irã, destruindo alvos de alto valor estratégico e eliminando a cerca de 2.000 soldados iranianos nestas instalações. Ressalta-se que o brigadeiro Piva foi questionado pelo embaixador dos Estados Unidos sobre esta ajuda para o governo de Saddam Hussein, que poderia ter caracterizado o Brasil como ter quebrado o regime de controle de mísseis, o que o brigadeiro Piva negou veementemente ao embaixador dos Estados Unidos, que ele e sua equipe tenham participado do projeto de criação do míssil Al-Hussein. Ele diz que foram os próprios engenheiros militares iraquianos que realizaram a conversão, o que é difícil de acreditar, pois a engenharia militar iraquiana na época não produzia nem armas leves. O Iraque era totalmente dependente de armas soviéticas, brasileiras e de alguns caças franceses, quem dirá conseguir alterar o alcance de um míssil de cruzeiro balístico, o que exige uma equipe de engenheiros altamente qualificada. Mas a negativa do brigadeiro Piva é compreensível, pois caso se confirmasse, colocaria o Brasil em um grande problema diplomático. O Al-Hussein foi também muito utilizado pelo Iraque na Guerra do Golfo em 1991, quando 88 mísseis Al-Hussein foram disparados contra tropas dos Estados Unidos, em território da Arábia Saudita e de Israel. O ataque mais bem sucedido destruiu completamente um quartel militar dos Estados Unidos em Dhahran, na Arábia Saudita, em 25 de fevereiro de 1991, matando 28 soldados norte-americanos e deixando mais de 100 feridos. Ao lado do sistema de lançamento de foguetes Astros II de fabricação brasileira, os mísseis Al-Hussein, também desenvolvidos por brasileiros, foram os alvos prioritários para destruição por parte da Força Aérea dos países da OTAN, que invadiram o Iraque em 2003. Somente após destruírem a maior parte destes sistemas é que a OTAN enviou tropas para operar no terreno. Tamanha era a precaução com as armas de origem brasileira. É isso aí, combatente! Então, o Brasil investiu muito, né? Favoreceu muito Saddam Hussein. Um forte abraço a todos! Igualmente aí, canal top. Pessoal, deixa ficar aí o seu like. Até o próximo vídeo.